Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. Eu sou Elia Wagmack e eu estou gravando esse estudo de Houston, Texas. Fica aqui comigo que hoje nós vamos estudar 2 Timóteo 3, verso 15 e 17, e nós vamos entender que a palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos transformar na pessoa que nós sonhamos, na pessoa que nós esperamos ser. Você já parou para pensar algumas vezes, puxa vida, se existisse algo que pudesse transformar a minha realidade? Se existisse algo que pudesse entrar em mim e me fazer deixar de ser essa pessoa que eu sou? Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E quando ela entra em nós, ela tem a capacidade de nos regenerar e nos transformar na pessoa parecida com Cristo, parecida com Deus, como nós fomos originalmente criados. Então fica aqui comigo que hoje nós vamos aprender como as Escrituras, elas têm o poder de nos transformar porque ela foi inspirada por Deus. E é por isso que nós podemos então confiar nessas palavras que estão escritas aqui. A Bíblia é um livro que, quando você lê, é o único livro, aliás, na face da terra, que quando você lê, o autor está presente. Então, quando você está lendo algo, você está aqui ouvindo o próprio autor falar com você sobre aquela verdade. Se juntássemos toda a informação do mundo inteiro, a informação do mundo não teria a capacidade de fazer conosco o que uma frase, um versículo, um texto da Bíblia pode fazer, que é nos ligar a Deus e nos transformar numa nova criatura. Se nós subtrairmos uma só frase da Bíblia de qualquer lugar, essa frase vai surgir em nós um efeito muito mais forte, muito mais importante, de que se nós lermos, por exemplo, toda a literatura de Shakespeare. Não é impressionante? E por quê? Por que as Escrituras são sagradas? Por que essas Escrituras podem ser a nossa fonte de inspiração e nós podemos confiar completamente? A razão disso é porque, embora as Escrituras foram escritas por humanos, por seres humanos, e nós vemos isso que cada livro que nós lemos existe uma personalidade diferente, existe um tipo de literatura diferente, porque a personalidade e a mente dessas pessoas estavam engajadas quando elas estavam escrevendo. Mas o fato é que essas pessoas foram inspiradas por Deus. Quando nós falamos inspiradas por Deus, não é somente o fato de que eles encontraram inspiração em Deus para escrever, mas quer dizer literalmente que é o inspirar de Deus. Quando Deus inspirou, como que? Então, nisso aí vem a verdade de Deus, está a verdade do próprio Deus que foi escrita por esses autores na Bíblia. Não existe nada como as Escrituras sagradas em toda literatura da face da terra. Então, um coração voltado para Deus irá encontrar nas Escrituras o que não se encontra em nenhum lugar nesse planeta. Paulo estava escrevendo para Timóteo no momento que presbíteros e líderes da igreja estavam sendo enganados e agora eles estavam também enganando outras pessoas a ponto de abandonar a verdade. Se você ler um capítulo anterior, o capítulo 2 de 2 Timóteo, no verso 18, nós vemos que essas pessoas foram enganadas. Uma vez que elas conheciam a palavra de Deus, elas se deixaram enganar pelo espírito da mentira. Então, quando nós conhecemos a verdade e nós somos e nos permitimos ser enganados, a nossa fé se transforma em um verdadeiro desastre. Então, diante dessas heresias que estavam sendo pregadas ali na casa das pessoas, o apóstolo Paulo admoesta a Timóteo nessa carta a se manter fiel ao que ele havia aprendido verbalmente e na escrita, ou seja, nessas escrituras.
Nós temos, por exemplo, vários exemplos de pessoas que pregavam a verdade, conheciam a verdade e depois foram enganados e continuaram pregando a mentira. Temos, por exemplo, um pastor aqui que eu costumava escutar aqui nos Estados Unidos e a pregação dele realmente fazia sentido e aparentemente era uma bênção. E de repente eu comecei a notar que a palavra dele começou a voltar para as coisas materiais, começou a crescer a questão financeira, o momento da questão financeira na palavra começou a aumentar mais do que a palavra em si, e quando eu o vi na última vez na televisão, ele estava fazendo uma campanha para comprar um helicóptero para ele fazer as viagens, as cruzadas dele. Então, esse engano pode acontecer hoje, nesse momento, aliás, principalmente nesse momento da história que nós estamos, mas na verdade ele já acontecia há muito tempo atrás. Eu vou ler para você, 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 15 e 17. Se você está com a sua Bíblia, me acompanhe aí, por favor, que diz assim: porque desde criança, ele está escrevendo para Timóteo, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O verso 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da verdade. Verso 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando nós queremos saber se uma palavra, se algo é verdade, o que nós fazemos? Nós vamos até a origem, ou de onde está vindo aquela verdade, de onde está vindo aquilo que nós estamos lendo. Então, nós vamos ver que a origem da palavra de Deus é a mente do próprio Deus. Essas escrituras que nós temos à mão, elas não foram inventadas pelos escritores, elas não foram criadas pelos escritores que nós temos aqui, mas elas vieram da mente de Deus. A maior parte da escritura foi inspirada por Deus, exceto alguns pedacinhos das escrituras que foram diretamente Deus pedindo ao homem que colocasse no papel. Nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos que Deus veio diretamente, deu para Moisés, lá no Monte Sinai, e temos também alguns verbatins, na Bíblia. Então, Deus trabalhou com homens para nos entregar a verdade, instrução, aviso e encorajamento. Sobretudo, o principal autor das Escrituras é o Espírito Santo, que através de diferentes pessoas, ele proclamou a história da verdade. E eu queria lembrar você que as Sagradas Escrituras, ela não é mais uma verdade. Ela não é uma fonte onde você pode encontrar mais uma verdade. Ela é a verdade. Porque Jesus, que é a palavra, ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Então, qual é o propósito das Escrituras? Por que a Bíblia existe? Ela existe para nos ensinar a verdade e nos mostrar como sermos retos e justos, ou seja, como é que nós alcançamos a salvação e vivemos essa vida de justiça diante de Deus. Quando Paulo diz que as Escrituras são úteis para fazer-nos sábios para a salvação, e nos diz que o primeiro propósito da Bíblia não é histórico, não é político, não é científico. O propósito da Bíblia é nos mostrar o caminho da salvação e viver uma vida reta e justa diante de Deus. Você pode dizer, mas Jesus só está no Novo Testamento. Se você lê o Velho Testamento, desde o Jardim do Éden até o último livro do Velho Testamento, Malaquias, nós vamos ver que toda leitura está apontando para o Salvador. Todos os profetas, eles apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo que traria salvação para os judeus e gentios, para os judeus e para nós. A Bíblia não existe para responder às perguntas que nós talvez tenhamos sobre Deus. Olha, eu queria saber a história de Deus, eu tenho uma dúvida, então eu vou na Bíblia. Não.
Ela não existe somente para isso. O objetivo principal é contar a história de Deus e do seu povo, de onde viemos, quem é Deus, o que aconteceu de errado na história da humanidade e como Deus está conduzindo tudo isto através de Jesus Cristo e do Espírito Santo operando hoje na igreja. Esse mesmo Espírito é o Espírito que opera na palavra e nos faz compreender essas escrituras. Então, a Bíblia nos convida a nos juntarmos à história de Deus e sermos salvos e caminharmos com Ele. Talvez, se na eternidade tivesse uma outra Bíblia, essa Bíblia incluiria, eu espero, o seu nome e o meu nome. Porque a Bíblia é uma história do povo de Deus caminhando com Deus. A Bíblia é o único livro que você lê que o autor está presente, como eu já falei no começo. E lá em Hebreus 4:2 diz que a Bíblia, que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. É por isso que quando nós lemos a palavra, é como se essas letras se levantassem do papel e entrassem dentro de nós, trazendo uma vida nova, trazendo a mente de Deus, a intenção de Deus para a nossa vida. E o que será que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz que toda escritura é essa? Se no momento que ele escreve para Timóteo, nós não tínhamos ainda essa Bíblia formal como nós temos agora. Então eu gostaria de ler para você e mostrar para você um pouquinho o que o apóstolo queria dizer com toda escritura. Paulo deseja que Timóteo seja fiel primeiro ao ensino que recebeu, que hoje chamamos de Velho Testamento. Como judeu, como alguém que aprendeu a Bíblia no século I, Timóteo aprendeu a palavra de Deus, o Velho Testamento. E é evidente aqui que Timóteo entende quando Paulo coloca a expressão escrituras, porque essa escritura engloba o Velho Testamento, mas ela também engloba as cartas que Paulo havia escrito, ela engloba as cartas e os textos, os pergaminhos que outros apóstolos também haviam escrito e estava ali à disposição para Timóteo, de maneira que Paulo incentiva a Timóteo que ele prestasse atenção nessas escrituras e não deixasse nada de fora, mas que ele recebesse toda escritura. Então agora nós vamos ver que essas escrituras, você pode perguntar, mas como é que decidiram isso? Mas como é que eles encaixaram a Bíblia para a Bíblia ter esses livros, esses capítulos? Então o que acontece? A Bíblia que hoje você tem na sua casa e que eu tenho aqui comigo, ela veio a existir alguns séculos depois do nascimento e da vida e morte de Jesus e ressurreição de Jesus. Então eu quero só ler para você aqui, para você ter uma ideia. De 88 a 99 depois de Cristo, Clemente, que era um bispo em Roma, ele era bispo ainda enquanto o apóstolo João estava vivo, porque o apóstolo João foi aquele que morreu bem velhinho, foi o último a ficar vivo, o último a morrer, na verdade. Então Clemente se revela familiarizado com os livros de Mateus, Marcos, Lucas, as cartas de Coríntios, Efésios, Timóteo, Titos e 1 João. Então Clemente tratava essa literatura como escritura autoritativa, enquanto que o apóstolo João estava ainda vivo. Então Clemente estava ali familiarizado com essas escrituras e dando ali um tratamento a essas escrituras sagradas como uma verdade autoritativa para a igreja em Roma. Nós temos outro personagem que foi Marcion de Sinope, ele foi um teólogo entre 85 e 160 depois de Cristo. Então, o que Marcion de Sinope defendia? Ele defendia que não existia conexão entre o Velho e o Novo Testamento. Ele queria negar a veracidade do Novo Testamento como palavra de Deus. Então, a igreja primitiva excomungou Marcion de Sinope porque ele se levantou contra a verdade que estava sendo ali cada dia mais confirmada que era verdade e a Bíblia como uma autoridade divina.
Nós temos outro personagem que foi Policarpo, ele foi um discípulo direto do apóstolo João. Então, ele era bispo de Esmirna e ele viveu entre 69 e 156 depois de Cristo, e ele se referia ao Velho Testamento e esses novos escritos como as Escrituras Sagradas. Então, a igreja primitiva conheceu 27 livros do Novo Testamento como livros canônicos em mais ou menos 200 a.C. Então, esses livros foram tratados como escrituras e eles foram até traduzidos em várias línguas nesse momento. Além de que, no ano 200, começou então a ser escrito comentários sobre esses escritos que haviam como escrituras sagradas. Então, o que aconteceu? Em 367, o Novo Testamento foi firmado, com os mesmos 27 livros que já haviam sido afirmados 150 anos antes. Então, esses livros bíblicos agora se tornam livros canônicos. O que é um livro canônico? Para um livro se tornar canônico, ele precisa passar por um conjunto de regras. E se ele é aprovado dentro dessas regras, ele continua então a ser um livro canônico. Então, a regra era para medir o padrão desse livro, para ver se o padrão desse livro condizia com aquilo que eles consideravam ser a verdade de Deus, escrituras sagradas. Então, a primeira coisa é que um livro canônico bíblico, ele teria que ser escrito por uma testemunha ocular. Não poderia ser uma história que alguém ia contar, uma história que alguém leu, não. E você pode perguntar, mas Elia, como é? O apóstolo Paulo não estava lá quando Jesus foi crucificado? Ele até perseguia a igreja. Mas lembra que o apóstolo Paulo, quando estava indo a caminho de Damasco, o Senhor Jesus veio e se revelou a ele, e ele caiu no chão e ficou cego por alguns dias? Assim, todos os autores da Bíblia, eles viram o Senhor Jesus Cristo ou foram testemunhas diretas do Senhor Jesus Cristo. Como Lucas, por exemplo, que caminhou com Paulo e foi uma testemunha direta do que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, os livros do Novo Testamento foram coletados e reconhecidos como livros fidedignos. Ele foi reconhecido por duas partes de onde estava a igreja naquele momento. Ele primeiro foi reconhecido por Atanásios. Atanásios era doutor e bispo ortodoxo em Alexandria, no Egito, no leste. E a Bíblia foi também reconhecida como livros canônicos pelo Conselho de Cartagena, que é na África. Então, o que esses conselhos faziam? Eles ficavam ali um tempo estudando, analisando, fazendo essa prova se essa literatura passava pela regra para serem canonizados e se tornarem escrituras sagradas. Então, esses livros, após serem transformados em canônicos, então esses 27 livros se tornam uma literatura autoritativa, ou se chama agora escrituras sagradas. Então, Atanásios e o Conselho de Cartagena, eles não é que eles estavam ali dando uma outra autoridade a esses 27 livros. O que eles fizeram foi reafirmar esses 27 livros como escrituras sagradas, e eles então deixaram de fora os livros que não foram aprovados como livros canônicos, que não passaram na regra de livros sagrados, que foram os livros chamados livros apócrifos na Bíblia. Então, em 367, foi quando a Bíblia se tornou completa com Velho Testamento e Novo Testamento, e a partir daí nós passamos a ter oficialmente o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então, com confiança, nós podemos afirmar que o apóstolo Paulo se refere como origem das Escrituras os livros chamados de Velho Testamento e Novo Testamento. Quando ele diz toda a escritura é inspirada, em inglês nós chamamos God-breathing, quer dizer,
respiração do próprio Deus. Foi Deus ali inalando a verdade na mente e no coração desses autores que fez com que essas palavras pudessem hoje ser vivas. Então, a Escritura, ele diz também que a Escritura é útil. A palavra de Deus é útil para quê? Para nos ensinar a verdade, para corrigir e para nos treinar. Tanto a doutrina como a prática são importantes. A Bíblia não é um livro que funciona somente pela aquisição de conhecimento. A Bíblia funciona pela parte do conhecimento e a parte da prática do conhecimento que nós adquirimos. Então, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para os seus filhos. Se a pessoa não conhece a palavra, não ainda tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a pessoa vai entender essa carta, talvez como um livro histórico, como um livro científico, mas como palavra de Deus, como a carta de Deus. Esta é uma carta de Deus para aqueles que se tornaram filhos de Deus. Então, Hebreus 4:12, como nós vemos, ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando Deus fala, a Bíblia fala. Quando Deus deseja falar conosco, Deus usa a palavra sagrada que ele deixou para nós. Muitas vezes nós somos tentados a buscar a palavra de Deus para nós em várias fontes. Eu queria te alertar hoje que isso não é seguro para a sua vida. Eu conheço várias pessoas que se destruíram espiritualmente e entraram em problemas em suas vidas, porque elas acreditaram em palavras como se fossem palavra de Deus, mas na verdade não era. Então eu quero dizer que quando você quer saber a direção de Deus para a sua vida, leia a Bíblia. Como nós vemos o apóstolo Paulo dizer aqui, essas escrituras são completamente confiáveis. Você nunca ouviu falar de alguém que seguiu o que está escrito aqui na palavra e aconteceu diferente. Então, no final desse estudo, eu quero te dizer que a palavra de Deus é a verdade mais sólida e útil que qualquer um de nós podemos encontrar. A palavra de Deus não é somente para nos trazer um sentimento de conforto, um sentimento de paz, mas essa verdade de Deus é para nos transformar na imagem e semelhança de Deus, nos trazendo salvação eterna. Nós precisamos estudar as Escrituras para conhecermos o que é verdadeiro e o que é falso. Nós estamos vivendo tempos onde é muito difícil você saber o que é verdade. Nós ligamos um jornal e nós não podemos mais saber o que é verdade porque nós temos a opinião das pessoas. Então, muitas vezes, talvez como eu, você deve perguntar: onde é que eu vou encontrar a verdade disso ou a verdade daquilo? Porque tudo está confuso no momento que nós vivemos. Mas eu quero dizer, no momento que o seu coração desejar a verdade pura, a verdade que vai entrar no seu espírito, na sua mente e trazer impacto para você. No momento que você desejar isso, vá para a palavra de Deus. As pessoas que estudam a palavra de Deus, elas têm o discernimento de distinguir o que é falso e o que é verdadeiro. Uma vida completa em Cristo envolve 2 elementos: acreditar na doutrina certa e praticar a doutrina certa. Não adianta você tentar fazer tudo certo se você estiver no caminho errado. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer na nossa vida é termos a doutrina certa, o ensino certo. E só existe um lugar onde nós temos uma doutrina certa, que é na palavra de Deus. E o outro elemento é que nós precisamos praticar essa palavra, se nós queremos ver essa palavra se encarnando em nós de forma viva e de forma verdadeira. A forma mais efetiva de treinamento para um ministério e crescimento e maturidade cristã é o estudo direto da palavra de Deus. Existe um verso em Oséias
4:3, que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós perecemos e nós estamos em problemas em nossa vida espiritual por falta de conhecimento da palavra de Deus. Sempre que eu vejo uma área da minha vida que ainda não está completamente alinhada com a palavra de Deus, ou eu não estou vivendo aquilo que a palavra de Deus promete, então eu entendo que eu preciso conhecer a verdade da palavra de Deus para aquela área da minha vida, para que então eu possa estar alinhada com as Escrituras. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. A Bíblia funciona. A palavra de Deus funciona. E a palavra de Deus funciona não porque alguém me disse, não porque eu li no Facebook ou em algum lugar. A palavra de Deus funciona porque ela tem transformado a minha vida. E eu tenho visto dia após dia. Eu ensino a palavra aqui na Segunda Batista de Houston já há 11 anos. E eu observo quando as pessoas começam a ouvir a palavra, as pessoas começam a viver a palavra. Então eu começo a ver, e isso é uma coisa linda, eu começo a ver a transformação da palavra de Deus naquela vida e naquela família. Você está buscando alguma transformação na sua vida? Não saia por aí buscando isso ou aquilo, fulano ou cicrano. O que você necessita e o que eu necessito para a transformação verdadeira do nosso destino está aqui, na palavra de Deus, porque ela é digna de confiança e ela é a verdade que nos transforma numa pessoa reta, numa pessoa justa, naquela pessoa que recebeu a salvação do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, por este dia. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós temos acesso à tua verdade. Nesta hora eu oro por esta pessoa que está me ouvindo e eu quero pedir no nome de Jesus que o teu Espírito Santo coloca nela um desejo, Senhor, de descobrir a tua palavra, de ter um encontro com a tua verdade. Coloca nesse coração que me escuta nesse momento uma fome e uma sede pela tua palavra como ele ou ela nunca tiveram antes. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre esta pessoa e esta família, em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse estudo bíblico. Aperta aí o sininho para você receber a notificação do nosso próximo estudo bíblico. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.